Olá, bom dia. Por determinação do CONTRAN, até o dia 31 de janeiro, logo no final dessa semana, os carros brasileiros já devem estar com a identificação visual, quer dizer, as placas adaptadas às novas regras do Mercosul. Aqui no Maranhão, como é que isso vai se processar? A gente está dentro do prazo? É sobre esses e outros assuntos que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio nos dar todas essas informações neste café foi a Larissa Abdala, que é diretora do Detran. Bom dia, Larissa. Olá, Elda. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez. Prazer recebê-la mais uma vez aqui para a gente conversar sobre novidades. Novidade no começo do ano é sempre muito bom, né? Isso. 31 de janeiro é vamos chamar o deadline? Nós estamos dentro desse prazo? Estamos absolutamente dentro do prazo, Elda. Nós tivemos a Placa Mercosul, é uma novela que a sociedade brasileira tem acompanhado. É um projeto de anos. E, finalmente, nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, a resolução 780, que ela determina que todos os DETRANs estejam com essa nova PIV, Placa de Identificação Veicular, implementada nesses novos padrões até 31 de janeiro de 2020. O Detran Maranhão está absolutamente dentro do prazo, todas as medidas necessárias, administrativas, jurídicas e técnicas necessárias à implementação da placa estão, já estamos em ambiente de teste, inclusive, e a nossa previsão é que nós estejamos com as novas placas a partir do dia 3 de fevereiro. Porque a data estabelecida... 3 de fevereiro já é a próxima segunda, é isso, né? 3 de fevereiro já seria a próxima segunda. Se absolutamente nada excepcional acontecer, porque as questões de trânsito elas estão tendo um dinamismo maior do que estávamos acostumados, existe alguns pedidos de prorrogação, de alguns DETRANs, então se nós não tivermos nada diferenciado em termos de CONTRAN, ou vindos de CONTRAN ou do DENATRAN, a placa estará implementada a partir de 3 de fevereiro. Aí isso significa na prática o quê? Os carros que começarem a ser emplacados a partir da próxima semana, eles já entram com essa nova placa? Essa nova placa, ela não haverá uma substituição coletiva da placa anterior, que a gente chama de placa cinza, pela placa padrão Mercosul. O que haverá são os seguintes, situações em que essa placa, obrigatoriamente, elas serão substituídas pelas novas. Os veículos novos a serem emplacados a partir de 3 de fevereiro, eles já serão emplacados com a nova placa. Os veículos que forem objeto de perda ou de alteração de município, eles também serão novamente emplacados, ou seja, mas com o novo padrão. Tá. Agora, se você tem um veículo que tem a placa cinza e desejar, não de forma obrigatória, mas de forma opcional, se você quiser alterar a placa, você poderá alterar a placa do seu veículo. E isso, Elda, é uma situação que tem sido bastante procurado pelos usuários acerca dos DETRANs que já implementaram a nova placa. Todo mundo quer a placa nova, é isso? Todo mundo quer a placa nova e a placa nova ela termina representando uma medida de rejuvenescimento do carro. Naqueles DETRANs, naqueles estados, isso foi verificado que já implementaram a nova placa, existe uma procura opcional, voluntária, para substituir a placa anterior pela placa nova, então, que só pra inclusive gente entender, tem mais dispositivos de segurança do que a atual. Ok, só para a gente entender, quem vai ter a placa nova logo de início? Os carros novos? Os carros novos. Que vão ser emplacados. Os que tiverem alteração de município. Isso, e os que tiverem alteração de município. E, opcionalmente, quem resolver fazer a alteração. A alteração. E o que essa placa tem de diferente com relação ao que a gente usa hoje, a cinza? A placa, ela tem um padrão, o layout dela é diferenciado. Hoje nós trabalhamos com uma placa que ela a gente fala que é a placa cinza com letras pretas, e a placa desse novo padrão, ela tem uma tarja azul. Não teremos mais o município nem o estado identificados na placa, ela vem somente com o nome do país, Brasil, e hoje em dia as placas elas possuem a seguinte série: 3 letras e 4 números. A nova placa desse padrão Mercosul, ela tem as 3 letras, ela tem um número, ela tem uma letra e mais 2 números. Então, a série dela dá uma opção muito maior de combinações,
o que é muito importante diante do crescimento da frota brasileira dos últimos anos. E ela não vem também com aquele selo, não é isso? Ela vem com selo. A placa cinza, o expediente maior de segurança dela é aquele selo. E a placa do padrão Mercosul, ela não tem o selo, mas ela tem outros itens de segurança extremamente importantes. Elas têm umas ondas helicoidais que elas permitem uma visualização melhor no ambiente noturno e ela tem principalmente um QR Code. Esse QR Code permite para o agente de fiscalização, seja as polícias militares estaduais, seja a Polícia Rodoviária Federal, seja os agentes municipais de trânsito, a verificarem através de um aplicativo se aquele QR Code ele pertence àquele veículo, se aquela placa é uma placa regulamentar, se aquele veículo tem ou não algum tipo de restrição de roubo ou furto. Ok. Isso representa gastos? Por exemplo, eu quero trocar minha, não sou obrigada, mas eu quero trocar minha. Sim. Eu vou gastar com isso? Sim, você vai gastar o valor da placa, de uma placa normal. Nova. É isso, entendi. Outra pergunta que é muito corriqueira, Elda, é se o valor da placa padrão Mercosul, ele será o equivalente ao que hoje em dia é praticado. E aí o governo federal, ele mudou essa sistemática. Hoje em dia o valor das placas, sendo que hoje em dia o valor da placa do Maranhão é um dos mais baixos, se não o mais baixo no Brasil, R$ 116,68, respectivamente para carros e motocicletas. E aí é uma pergunta que é muito corriqueira quando eu dou entrevista, é o valor da placa nova, que a gente fica logo preocupado, com todos esses itens de segurança. Isso. Bem, o governo federal ele mudou a sistemática da cobrança da placa. E nessa mesma resolução que determinou aos Detrans o prazo de 31 de janeiro de 2020 para poder fazer a implementação, ele determina também que nós, enquanto Detrans, não podemos fixar o valor das placas. O que é a política? A política da livre concorrência. Então, todos os prestadores de serviço dessa área, devidamente identificados, e existe um credenciamento que é feito no Denatran, que é o de fabricante, e um credenciamento que é feito nos Detrans do estampador, eles concorrerão entre si e caberá ao usuário definir aquele prestador de serviço, ele estará apto e livre para escolher aquele que lhe oferecer melhores condições de pagamento, um preço melhor e critérios de conveniência e oportunidade. Entendi. Ele não vai ter mais um preço regulamentado, pré-estabelecido, não é? Não, preço único. E, inclusive, uma das medidas que nós estamos implementando é colocar e disponibilizar de todas as formas os credenciados no Maranhão que estão aptos a fazer o fornecimento da placa, para que esse usuário tenha essa informação, opte por consultá-los e ver aquele que melhor atenda às suas necessidades. Agora é uma via de mão dupla, tem que ter muito cuidado, porque na medida em que você deixa isso, vai ter a concorrência, é claro, mas que vai ter o reajuste, com certeza vai. Agora é a gente que tem que correr atrás e saber qual o melhor fornecedor, com toda certeza. Infelizmente, Elda, uma coisa até que eu questionei muito o Denatran foi esse aspecto de que os Detrans não poderiam determinar, né, o valor dessa placa, e até como presidente da Associação Nacional de Detrans, eu estive em muitas reuniões com relação a isso. Nós, Detrans, pedíamos para que nós determinássemos ou pelo menos estabelecêssemos parâmetros de valores mínimos e máximos, até em razão de defesa do interesse público, mas não é esse o entendimento hoje do governo federal. Né? Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui na nossa conversa. Você já sabe que nesse intervalo a gente toma café, a gente conversa, mas a gente volta já já para continuar conversando sobre esse assunto. É um minutinho só, volto já já. Já estamos de volta aqui conversando sobre essas mudanças na placa de veículos, na identificação visual dos veículos, mas também tem muitos outros assuntos que a gente pode conversar, né, Larissa? Por exemplo, carnaval está bem aí. Sim. Carnaval é sempre um período trabalhoso para todo mundo que cuida de segurança, de trânsito. No Detran, como é que está a chegada deste período? Já estamos com as operações em andamento, as operações de lei seca, elas foram intensificadas desde o final do ano.
E existe uma preocupação muito grande nossa nesse período de carnaval. É um período que naturalmente se combina muito a folia com o consumo de bebida alcoólica. E eu repito isso, Elda, até de forma exaustiva, mas eu não posso perder a oportunidade de novo, levar essa mensagem. Ninguém quer acabar com a diversão de ninguém, né? Você pode tomar seu chopp, você pode tomar seu vinho, você pode tomar seu pirosca. O que a gente pede e o que a gente orienta, sugere, em nome da preservação da integridade física, da vida, das famílias, é que não se conjugue, né, o consumo da bebida alcoólica com a condução de um veículo automotor. Outras opções existem. Todos nós sabemos que existe uma carona com quem não bebeu, existe um Uber, existe um táxi, existe alguns grupos, inclusive fretam vans durante esse período. É muito mais tranquilo. É muito sim. mais tranquilo. Eu lembro que um tempo criou-se a figura do anjo, aquele que ficava de plantão cuidando do grupo, não bebendo para poder dirigir. Mas essa coisa parece que caiu um pouco de desuso, né? Hoje em dia não se usa mais tanto o anjo, a gente fala carona solidária. Carona solidária, né? tem os Uber, né? Tem uma opção de alternativas. Uma série de alternativas, né? E aí o que a gente quer? A gente quer um carnaval colorido, um carnaval animado, mas é um carnaval que as pessoas consigam se deslocar para os locais da folia. O governo do estado está preparando uma grande festa, né? Uma festa bonita, uma festa animada, que as pessoas brinquem, né, com suas famílias, de forma não violenta e principalmente respeitando a legislação da lei seca. Ou seja, você vai consumir, você vai tomar seu chopp, vai de Uber, vai de táxi, vai de carona, vai de van, vai de ônibus, vai andando, mas não pegue um veículo para dirigir. As operações estarão inclusive intensificadas, mas o que eu gosto de alertar não é a multa, é a sua vida. A vida vale mais do que a multa, com toda certeza. Até porque os bafômetros estão de volta nessas blitz que estão sendo realizadas, né? Todos, sim. Todos. Os bafômetros estão. E, inclusive, nós estamos com várias frentes, né, de Operação Lei Seca. Então, as pessoas costumam dizer o seguinte: não, aí aqueles aplicativos, não, tem blitz em tal lugar. Né? E a pessoa desvia daquela blitz, um pouquinho a vida de vocês, né? Desvia daquela blitz, Elda, mas deixa só lhe dizer uma coisa, não é uma só frente, são várias frentes que serão realizadas durante o período carnavalesco. Quer dizer, você corre o risco de desviar desta e dar de cara com a outra, né? E dar de cara com a outra. Com o detalhe que essas blitz, elas objetivam prioritariamente a questão da lei seca, mas, Elda, eu não posso também deixar de destacar da quantidade de crimes que têm sido evitados com essas blitz. Para você ter uma ideia, nós já pegamos, abordamos um veículo numa blitz, saiu uma mulher ensanguentada que estava apanhando do seu companheiro dentro do carro. Meu quantidade Deus. de armas, de drogas, que também verdade, são apuradas madrugada fora com essas blitz. Então, essas blitz, elas visam preservar a vida, mas elas também são um componente importante da segurança pública do Estado. Isso é muito bom. Mas, apesar de tudo isso, essas infrações, elas não são poucas, não, né, Larissa? Não são poucas. Inclusive, nós destacamos semana passada que pela primeira vez nós fizemos um número imenso de abordagens e ninguém foi autuado, nem pela recusa, nem pela alcoolemia. Ai, que bom. Aí nós tivemos uma blitz seguinte, que foram autuados 47 pessoas, ou seja, é uma coisa compensada. A gente precisa analisar né? Foi assim, diferença de dias de uma operação para outra. Numa nós tivemos, e foi extremamente destacado, inclusive para a mídia, pela primeira vez nós fizemos um número grande de abordagens e ninguém autuado, seja pela alcoolemia, seja pela recusa. E na outra, dias depois, nós tivemos 47 pessoas autuadas. Vocês conseguiram identificar alguma causa para uma mudança assim tão brusca de uma operação estamos analisando alguns aspectos de horário, de local, né? Então, esses aspectos eles podem trazer algum tipo de influência na hora de nós analisarmos esses resultados. Mas realmente é uma coisa inexplicável, porque, verdade, né? Como é que pode praticamente de um dia para o outro a coisa muda tanto de figura, né? A única coisa que a gente pode justificar seria a questão realmente de local onde a operação foi planejada e do horário. Com um detalhe também, Elda, é que nós estamos diversificando, e eu estou falando isso
exatamente porque o nosso objetivo não é autuar. O nosso objetivo é prevenir acidentes e prevenir a alcoolemia nas vias. Nós estamos diversificando, falando em diferenças de locais e de horários. Nós estamos fazendo muitas blitz final de semana à tarde, porque a quantidade de denúncias que nós recebemos de pessoas alcoolizadas à tarde, parece que sabe que a Operação Lei Seca, ou entende que a Operação Lei Seca só pode ser realizada à noite, e saem de tarde e estão cometendo todo tipo de infração e todo tipo de risco à sua própria vida e à dos demais. Então, não existe horário, não existe dia e não existe local para se fazer uma operação. Não é só final de semana, não. Ela pode ser realizada a qualquer dia da semana, qualquer e dia qualquer hora, né? Em qualquer hora. Principalmente nesse período de carnaval, onde as festas acontecem à tarde, quer dizer, não se justifica só à noite. É bom lembrar isso, gente, viu? À tarde também está valendo. Lei seca vale qualquer hora do dia ou qualquer dia. Não fica esperando que vai acontecer de noite, não vai dizer que foi pego de surpresa. Até porque não é questão de ser pego de surpresa, é uma questão de educação pessoal mesmo, né? De educação pessoal, de consciência. De consciência, de consciência. Você sabe, olha, na realidade nós tivemos alguns acidentes que chocaram a sociedade maranhense. E aí, naquele momento, nós também temos que deixar um pouco, desculpa, talvez eu esteja utilizando uma palavra até muito forte, mas nós temos que deixar de hipocrisia, de chegar e perguntar cadê a lei seca quando o acidente acontece e quando a Operação Lei Seca está prevenindo vários outros acidentes, a gente questionar porque ela está acontecendo, né? Então ela deveria ter mais, né? Ela deveria ter uma intensidade maior. Com toda certeza. Isso vale não só para São Luís, isso vale para o estado. Aqui, eu falo aqui em termos de Maranhão, o estado inteiro está sob a mesma, vamos dizer, o mesmo regime. As operações estão acontecendo. As operações estão acontecendo, só com um detalhe. Na região metropolitana de São Luís, nós temos uma ação muito incisiva do BPRV. Mas o convênio do DETRAN com a Polícia Militar, ele atinge a todos os batalhões de área, né? Então, eu acredito que tenha sido uma orientação, inclusive, do comandante-geral da Polícia Militar, de que as operações sejam realizadas principalmente num local com grande fluxo, né? Claro. Até para prevenir sinistralidade. Nas rodovias federais, essa operação está sendo conduzida pela Polícia Rodoviária Federal, que é a competente sobre a via. Com um detalhe que esse final de semana passado, a Polícia Rodoviária Federal fez em todo o Brasil, de forma sincronizada com todas as superintendências da Polícia Rodoviária Federal, fez uma grande operação de lei seca, que foram mais de 800 pessoas autuadas por alcoolemia ou por recusa. Não tem jeito não, né? Parece que quanto mais se fala, todas as campanhas que se vai, todos os resultados que se mostram, só campanhas, os resultados que se mostram, parece que não chega assim nas pessoas, né? A gente fica impressionado como é que a pessoa bebe e dirige. Elda, com um detalhe, a nossa geração foi uma geração mal formada no trânsito, né? A nossa geração veio utilizar cinto de segurança quando já estava inserida enquanto condutor. Verdade. Né? A gente, muitas vezes, a gente via familiares ou amigos dirigindo, tomando uma latinha de cerveja, você via a pessoa conduzindo uma motocicleta sem capacete. Então, o carro vinha até com aquele porta-copo. Com porta-copo. que o objetivo não era a bebida alcoólica, era um café, um refrigerante, mas era se colocava num barzinho dentro do carro. Exatamente. Então, a nossa geração é uma geração mal formada. Nós, na realidade, estamos colhendo o reflexo dessa má formação. A nossa expectativa é que nós tenhamos nos nossos filhos, nos nossos netos, uma geração mais bem formada. Isso. Com o detalhe que a educação para o trânsito é pressuposto de cidadania. Você parar numa faixa de pedestre, você ser gentil no trânsito, isso é uma questão de cidadania. A nossa geração é má formada para isso. Então, nossa esperança são as crianças e os jovens que estão entrando agora nessa fase. Criança, quando bem formada ou quando bem informada, ela serve muito dentro do carro. Por exemplo, uma criança que aprendeu na escola, que não se ultrapassa o sinal vermelho, ela vai dar uma maior bronca no pai quando ela vê aquilo. Quer dizer, a gente já tem esperança de que a coisa mude daqui a um tempo, né? Elda, nós temos um trabalho muito consistente com crianças e com adolescentes na área de educação para o trânsito. E a gente costuma dizer, lá dentro do DETRAN, que os nossos filhos e netos são os principais agentes de trânsito, porque são eles os reguladores dos maus comportamentos de familiares e de amigos. Isso é muito bom, é sinal que ainda existe uma esperança, mas a nossa esperança é de que esta
esta geração tome consciência de que beber e dirigir não combinam mesmo. Isso não é clichê não, gente. É que não combina mesmo. Vai pra festa, bebe e tal, mas não dirige, não tem problema. Beber pode, não pode beber e dirigir. Exatamente. Pode beber e pode dirigir, não pode fazer as duas coisas juntas. Larissa Abdala, muito, muito obrigada por mais essa participação aqui no nosso programa. Volte sempre, tem sempre assunto muito interessante pra gente discutir. Elda, um prazer muito grande estar com você. E eu, no início, eu comecei a brincar, foi a minha primeira entrevista de 2020. Pois é. Né? E aí é um prazer muito grande estar aqui. Sempre que o Detran, que você precisar de qualquer informação, orientação, esclarecimento do Detran Maranhão, conte sempre conosco. Obrigada pela primeira entrevista. Obrigada. Okay? E um bom ano novo para você, não? Já vejo você para você também. De paz, Pronto. saúde, muita felicidade. Para todos nós. Bom dia para você. Bom dia para você também aí do outro lado, que sabe que essa entrevista fica à sua disposição. Você acessa o nosso site a hora que você quiser para ver qualquer uma dessas. O site você já sabe, né? Mas eu vou repetir só. al.ma.leg.br/TV. Você vê todos os nossos programas. Nossa grade está bem bacaninha lá para você. Mas todo dia eu te espero aqui às 8h30 da manhã. Combinado? Tchau.